Amém, igreja? Que a graça e a paz esteja com todos vocês, aqueles que nos visitam. Tem algum visitante hoje aqui? Está vindo pela primeira vez? Está vindo pela segunda vez? Não? Amém. Você que nos assiste também pelas nossas redes sociais, nossas mídias, que a graça e a paz esteja com você, tá bom, meu irmão, minha irmã? Igreja, o nosso tema da nossa pregação hoje é os verdadeiros discípulos. Então eu convido a igreja a estar abrindo as suas Bíblias. Nós vamos ler João 6. João 6, 60 a 69. Eu vou estar lendo na versão NAA. Os irmãos da projeção, por gentileza, por favor, podem estar também projetando nessa versão. Os verdadeiros discípulos. Amém? Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito das suas palavras, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem um filho do homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho lhe dito são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por isso é que eu lhe disse que ninguém poderá vir a mim se isso não for lhe concedido pelo Pai. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém, igreja? Pai, aqui estamos na Tua casa, Deus. Nós já agradecemos por esta porta aqui, Senhor, está aberta. Senhor, fala aos nossos corações através dessa mensagem. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ser confrontados ao Senhor aqui nesta manhã através dessa mensagem. Que o Senhor, ó Pai, venha começar a trabalhar, Senhor, já nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha ter liberdade sobre este lugar, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Igreja, o texto que nós acabamos de ler acontece após um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus Cristo. No início de João, nós podemos ler que Jesus ele realiza um milagre extraordinário, que é a multiplicação de pães e peixes. Ele ali alimenta mais de 5.000 homens, tirando crianças e tirando as mulheres. O povo, olhando aquilo que Jesus tinha acabado de fazer, fica maravilhado. Eles olham para Jesus, a partir desse momento, como o solucionador de seus problemas. Alguém que podia, naquele momento, resolver a sua fome, resolver a sua miséria, resolver sobre a política. E a palavra de Deus diz que aquele povo, aquela multidão, logo quiseram fazer Jesus rei à força. Mas Jesus não aceita ser rei segundo os moldes humanos. Ele não veio para satisfazer as nossas expectativas e os nossos desejos terrenos. Jesus, ele veio
para poder nos revelar os céus, para perdoar os nossos pecados. A palavra continua dizendo que no dia seguinte, Jesus se retira sozinho quando ele começa a saber que aquele povo quer fazer ele rei, então ele se retira sozinho. No outro dia a multidão o procura novamente, vai atrás de Jesus. Mas a partir desse momento, Jesus já não faz mais nenhum milagre. Jesus, já conhecendo a intenção daqueles corações que começaram a procurar Jesus novamente, Jesus começa a confrontar aquelas pessoas. E a palavra de Deus vai nos dizendo que em João 6,26, Jesus então diz: vocês me procuram não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Jesus sabia que aquela multidão queria apenas resolver os seus problemas. Jesus sabia que aquela multidão não queria vida eterna, não queria uma vida de rendição, não queria uma vida de arrependimento. Jesus já conhecia a intenção deles. E então Jesus, sabendo disso, começa um dos sermões mais profundos já pregado. Ele começa a dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Então aquela multidão, recebendo essa palavra, se escandalizou, porque essa linguagem que Jesus usou com aquela multidão era insuportável para eles naquele momento. Como assim? Eu vou comer carne humana, eu vou beber do seu sangue. Nós te conhecemos, você é filho de José. Isso violava toda a estrutura religiosa, cultural deles. O confronto de Jesus ali foi tão grande, meus irmãos, que aquelas pessoas indagaram Jesus dizendo: dura é essa palavra, quem a pode ouvi-la? Dura é essa palavra que o Senhor está dizendo? Quem pode ouvir esta palavra? A partir desse momento, a Bíblia nos relata que muitos deixaram de segui-lo. A partir do momento em que Jesus começou a confrontar suas intenções, muitos deixaram de seguir Jesus. E aqui nós chegamos no coração dessa mensagem, porque Jesus, ele não vai correr atrás da multidão. Jesus não implora para que aquela multidão fique ao lado dele. Mas Jesus, ele se vira para os 12 e faz uma pergunta direta e profunda: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde com uma declaração de fé: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Essa pergunta, igreja, ecoa até hoje. Ela revela que seguir Jesus é uma decisão pessoal a cada dia. E Jesus, ele está nos perguntando: vocês também querem ir embora? E a partir desse ponto, quem é você nessa história? Quem é eu nessa história? Você é a multidão que foi embora através do confronto? Ou você é um discípulo verdadeiro que permaneceu? Eu quero destacar aqui 5 lições, igreja, que nós podemos tirar desse texto de João 60, 69. A primeira lição, que a palavra de Jesus, ela vai nos confrontar. A palavra de Jesus nos confronta. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura é esta palavra, quem a pode ouvir? E eu quero destacar aqui com a igreja: dura é essa palavra. A palavra grega usada aqui é skleros, que não significa difícil de entender,
mas sim difícil de aceitar. Aquela multidão entendeu o que Jesus estava dizendo, mas não quiseram aceitar o confronto que Jesus estava falando sobre eles. A palavra de Jesus começou a colidir com as expectativas deles, com as expectativas terrenas, com os desejos terrenos. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus vai nos dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus em todo momento está nos confrontando. Eu quero que vocês comecem a colocar na memória de vocês o que Jesus pede para vocês, qual que é o confronto que Jesus está fazendo sobre a vida de vocês. Porque em todo o seu ministério, Jesus ele não alivia a verdade para manter seguidores, não, ele não faz isso. Jesus ele vai dizer o que precisa ser dito. Muitos confrontos, Jesus vai dizendo: aonde está o ídolo do seu coração? Será que o ídolo do seu coração está em bens materiais? Será que o ídolo do seu coração está em dinheiro? Está em construir bens? Que isso não é errado, mas quando isso está acima de todas as coisas, acima de Deus. Foi o confronto que ele fez com o jovem rico: vende tudo que tens e segue-me. Eu não consigo, Senhor, não dá. Negue-se a si mesmo todos os dias. Negue-se a si mesmo. Deixa de ser autossuficiente. Deixe o seu orgulho de lado. Arrependa-se dos seus pecados todos os dias. A palavra de Deus vai nos confrontar dizendo que nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, acima de pai, de mãe, de filhos. Se nós não amamos a Jesus acima de todas essas coisas, nós não podemos ser discípulos dele, porque ele nos chamou para sermos discípulos. Jesus não nos chamou para sermos multidão. Por que a palavra de Jesus ela vai nos confrontar? Em Hebreus 12:6 a palavra vai dizer: o Senhor corrige a quem ama. Jesus te ama, meu irmão e minha irmã. É por esse motivo que ele te confronta. É por esse motivo que a palavra verdadeira, viva, que não volta para trás, te confronta. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus quer nos confrontar para podermos nos transformar de dentro para fora. Precisamos ser transformados. A nossa natureza já é pecaminosa. Precisamos parecermos mais com Cristo. A nossa mente, o nosso caráter, os nossos valores, os nossos princípios. Por que a palavra de Jesus nos confronta? Porque Ele quer nos libertarmos de nós mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, igreja. É necessário sermos confrontados todos os dias com a palavra de Deus. É necessário ouvirmos o que Deus está dizendo nesta hora. E a pergunta que ecoa até hoje: você é multidão? Ou você é um discípulo verdadeiro? A segunda lição que nós podemos tirar desse texto: muitos seguem a Jesus por motivos errados. Verso 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6:26, a palavra de Deus vai dizer: em verdade eu lhe digo, vocês não estão me procurando
porque viram sinais, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus está aqui claramente dizendo: vocês não estão me procurando por quem eu sou, mas vocês estão me procurando pelo que eu posso te oferecer nessa vida terrena. Mas Jesus não quer te oferecer bênçãos nessa vida terrena somente. Jesus quer te oferecer a vida eterna. A multidão só queria que Jesus resolvesse os seus problemas, as suas doenças, as suas dívidas, os seus vícios. Será que nós estamos buscando a Jesus como uma multidão apenas para que Ele venha resolver os nossos problemas nessa vida terrena? É muito pouco. É muito pouco pelo que Jesus fez por nós, se entregou na cruz. A multidão não queria ser santificado, a multidão não queria ser transformado, a multidão não queria ser ensinado, a multidão não queria ser discipulado, a multidão não queria ser moldado por Jesus. Eles preferiram abandonar. Essa palavra é dura demais, eu já não quero mais. Eu achei que você ia vir aqui, Jesus, para resolver os meus problemas. Resolver os problemas dos meus filhos, restaurar o meu casamento apenas. Mas Jesus está dizendo: não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para que vocês tenham vida, vida em abundância, vida eterna. Será, igreja, que nós estamos buscando a Jesus apenas como uma multidão? A terceira lição que nós podemos tirar desse texto: multidões buscam Jesus por recompensa terrena e não vida eterna. A multidão só está enxergando o aqui e o agora. A multidão está presa à sua rotina, a multidão está presa ao seu cotidiano. A multidão não pensa na eternidade, em vida com Deus. A multidão tem visão limitada. A multidão é imediatista, é para cá, é para agora. Senhor, eu preciso é para agora. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus vai dizer, 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quantas pessoas estão buscando a Cristo apenas para poder receber o que Ele tem? Tem Cristo como o seu provedor de bênçãos materiais. Mas o Senhor quer nos levar ao entendimento que nós precisamos nos arrependermos, nós precisamos aceitá-los, para nós termos a vida eterna, para nós termos a vida em abundância. Foi para isso que Ele veio, para perdoar os nossos pecados. A quarta lição, igreja, que nós podemos tirar: multidões querem bênçãos, mas não querem compromisso. As multidões querem que Jesus salve os seus problemas, mas não quer que Jesus governe a sua vida. Não quer ser transformado pela palavra de Deus. A partir do momento em que Jesus começa a confrontar essas pessoas, essa multidão, eles o abandonaram. Porque, igreja, essa transformação dói. O arrependimento dói. Mas é necessário, se nós queremos ser parecidos cada vez mais com Cristo, é necessário nos entregarmos, falar: Senhor, eu me arrependo. Senhor, transforma a minha vida, muda a minha mente. Eu quero ser um discípulo verdadeiro. Eu já não quero ser mais uma multidão. Lucas 6,44, Jesus vai dizer: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando? Muitos querem cura, provisão, livramento, e Deus é abençoador para dar isso, meus irmãos. Mas quando é necessário ter santidade, se arrepender,
negar-se a si mesmo todos os dias, já não querem mais. Já é um peso, já é um fardo. E já abandona Cristo. No primeiro confronto, já abandona Cristo. Talvez você veio aqui hoje buscando uma bênção, mas Jesus, Ele quer te oferecer algo muito maior. Jesus, Ele chama os discípulos para ter relacionamento com Ele. Jesus, Ele está te chamando hoje, meu filho e minha filha, para você ser íntimo com Ele. Jesus quer se relacionar com você. Jesus não quer ser apenas aquele que vai resolver os seus problemas dessa terra. Eu creio que Ele pode fazer e Ele faz, mas Ele te chama para ter intimidade. Ele te chama para ter relacionamento. Ele quer que você fale com Ele, conversa com Ele, entre no seu quarto e fala: Pai, só o Senhor tem a vida eterna, para onde eu irei, para onde eu vou? Só o Senhor é o Santo de Deus. Pai, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do que eu passo, o Senhor sabe do que eu preciso, mas Pai, me perdoa. Eu preciso que você seja acima de tudo sobre a minha vida. Começa a se relacionar com Deus, começa a ter intimidade com Ele. Não seja apenas um frequentador de culto que abre a Bíblia só no domingo, abre a Bíblia só nas terças-feiras. Não. A intimidade começa aqui, com as Escrituras. Muitas das vezes só buscamos a Cristo quando estamos na prova. Aí nós nos ajoelhamos, aí nós acordamos 3 horas da manhã para orar, e nós entramos em oração, em jejum. É necessário, igreja, sermos constantes. Discípulos verdadeiros constantes. Não podemos mais ser variáveis, ficar variando. Hoje eu estou bom, amanhã eu estou aqui, hoje eu estou aqui. Não, necessitamos buscar Jesus todos os dias. Porque o mundo tem nos chamado a não mais ler as Escrituras. O tempo está corrido. Trabalhamos, temos que dar conta dos nossos filhos, dos afazeres. As esposas têm que dar conta da casa, dos filhos, levar para a escola, cuidar do marido, fazer a janta, fazer o almoço, trabalhar. Nós não temos tempo de ter relacionamento, de ter intimidade. A quinta lição, igreja, que nós podemos tirar do texto que lemos: pessoas seguem a multidão, mas não têm raiz pessoal. João 6,2, a palavra de Deus vai dizer: seguia uma grande multidão, porque viam os sinais que fazia sobre os enfermos. É mais fácil seguir a maioria do que nós tomarmos uma decisão pessoal de sermos verdadeiros discípulos. Eu vou onde a maioria está indo. Eu vou para cá, a maioria está indo para cá. A multidão sempre é atraída por movimento, por emoção, por bênção visível, mas Jesus não se impressiona com multidão, Jesus não se impressiona com quantidade. Jesus, ele vai se impressionar com decisão pessoal de dizer: Senhor, eu me arrependo e eu quero você acima de todas as coisas. Não adianta você estar no meio da multidão, porque não é isso que vai chegar você a Cristo. Jesus não se impressiona com multidão. Tem pessoas, igreja, que se comportam como multidão, frequentam cultos, reagem-se emocionalmente ao culto, se envolve com o ambiente, mas não se arrepende verdadeiramente e não tem raiz estabelecida. Um discípulo verdadeiro precisa estar enraizado em Cristo. A raiz é a base de todas as coisas. E será que você tem estado dessa forma? Será que você tem seguido a multidão e não está tendo raiz? Raiz espiritual, raiz com Cristo? A raiz, igreja, se desenvolve com intimidade.
A raiz vai se desenvolver com relacionamento, com obediência a Cristo. Jesus, Ele não nos chamou para um movimento. Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele. Jesus, Ele prefere 12 enraizados do que 5.000 superficiais. A raiz vai se formar na oração, na palavra, no seu quebrantamento genuíno a Ele, na sua fidelidade a Ele, no seu comportamento, com seus valores e princípios, com a sua mudança de coração. E assim a raiz vai começar a se estabelecer na terra. A raiz só cresce com o tempo e com constância. A raiz é necessário você ser adubada. Para a raiz sair é necessário ser adubada. E essa adubação vem com a palavra, vem com a oração, vem com a obediência. Nós estamos sabendo da onde para nós vamos. É necessário, igreja, termos raízes estabelecidas em Cristo. É necessário termos raízes espirituais. Amém? O que é ser um discípulo de Jesus Cristo? A palavra discípulo vem do grego, que significa aluno, seguidor, aprendiz. No contexto em que nós lemos no Novo Testamento, um discípulo é alguém que ouve, que aprende, que obedece, que imita o mestre, quer ser parecido com ele, quer ser parecido com Cristo. E aqui eu quero destacar com a igreja algumas características de multidão e algumas características de um discípulo verdadeiro. Características de multidão: a multidão segue Jesus por interesse próprio. Ele só quer Jesus como uma bênção, não trata Jesus como um milagreiro. Quer Jesus apenas para essa vida terrena. A multidão se escandaliza com a palavra. Quando Jesus começa a confrontar com a sua verdade, o seu modo de viver, a multidão já foge. A multidão deseja um evangelho que agrade o seu ego e que não molde o seu caráter. Quantos estão procurando massagear o seu ego? Mas a palavra de Deus, o evangelho de Deus não vai nos amassagear. Ele vai nos confrontar para dizer: eu preciso que você seja parecido comigo. É necessário que você mude um coração e tenha um coração conforme o meu, uma mente conforme a minha, um caráter igual o meu. Uma multidão está apegada às suas religiosidades, às suas tradições e ao seu próprio entendimento. Multidão, igreja, não tem raiz profunda. A partir do momento que vem alguma adversidade, a multidão já vai embora, não persevera. João 16:33, a palavra vai dizer: essas coisas eu lhe tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. A multidão, a sua fé é baseada em emoções e não por convicções. A multidão não é convicto. A multidão vive de aparências, mas não tem profundidade espiritual. A palavra vai dizer em 2 Timóteo 3:5, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também desses. A multidão vive de aparência. A multidão, igreja, ama mais o mundo do que a Deus. A multidão vive dominado pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos, pela soberba. A multidão vive em amizade com o mundo e inimizade com Deus. A palavra vai dizer em Tiago 4:4, gente infiel. Será que vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como sermos amigos do mundo e amigos de Deus. A multidão vai comprometer seus princípios e valores para tentar se ajustar aqui ao mundo. Romanos 12, 2, a palavra vai nos exortar dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A multidão, na primeira oportunidade que é pressionado, nega Jesus. A multidão valoriza mais a aceitação social do que a fidelidade em Cristo. Será que você tem sido fiel a Cristo? Será que você tem se posicionado? Porque um discípulo verdadeiro se posiciona. Um discípulo verdadeiro não perde os seus valores. A multidão tem medo de rejeição e da perseguição dos homens. Mateus 26, 69 e 70, a palavra de Deus vai dizer: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Até Pedro, meus irmãos, no último momento ali, andou com Jesus, foi testemunha ocular de Jesus. Mas ele passou por um processo de arrependimento. Ele passou por um processo. A multidão age por impulso e depois se arrepende amargamente. Será, meus irmãos, que nós estamos sendo uma multidão? Será que nós estamos vivendo numa religiosidade? Será que nós estamos já há tanto tempo na obra, estamos tanto tempo caminhando e nós perdemos esse sentido? A multidão está falando mais alto aos nossos corações do que ser um discípulo. Um discípulo verdadeiro, ele vai permanecer firme na palavra de Cristo. Ele vai amar e vai obedecer a palavra, mesmo quando essa palavra vai confrontar as nossas vidas. João 14, 23, a palavra vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Um discípulo verdadeiro não é enganado, porque tem isso aqui, tem a palavra. Um discípulo verdadeiro não se abala diante das provações, diante das adversidades. Porque a palavra vai dizer em Mateus 7, 24, 25, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque tinha sido construído sobre a rocha. Um discípulo verdadeiro está estabelecido sobre a rocha. A sua casa não se abala diante das provações. Um discípulo verdadeiro ama a leitura, pratica a leitura, medita na palavra de dia e de noite. Salmos 1, 2 vai dizer: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um discípulo verdadeiro, igreja, ama sacrificialmente. Ama mesmo quando não recebe nada em troca. Suporta, perdoa e permanece. O mundo está dizendo: pague com a mesma moeda. Mas o discípulo verdadeiro não, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque Jesus me perdoou, eu te perdoo. Um discípulo verdadeiro serve com alegria e generosidade.
João 13, 14 e 15, o Senhor vai dizer: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Um discípulo verdadeiro frutifica espiritualmente. Um discípulo verdadeiro dá frutos. Um discípulo vai permanecer em Cristo diariamente. A palavra vai dizer em João 15:5 que eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós, como igreja, necessitamos e precisamos dar frutos. A evidência do fruto é o Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um discípulo verdadeiro, igreja, produz frutos em todas as estações. Quando tem dia bom e quando está no dia ruim. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Um discípulo verdadeiro vai toda vez negar a si mesmo e tomar a sua cruz, vai viver para Jesus. Senhor, eu quero renunciar à minha vida todos os dias. Renuncia a sua própria vontade para obedecer à vontade de Deus. O discípulo verdadeiro quer morrer para o pecado e quer morrer para o mundo, dizer: Senhor, eu preciso de um coração novo, eu preciso de um quebrantamento, eu preciso ser arrependido, estar em arrependimento constante. Um discípulo verdadeiro persevera até o fim com fidelidade, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Um discípulo verdadeiro tem uma fé firmada em Cristo e não nas circunstâncias da vida. Um discípulo verdadeiro mantém uma vida constante de oração, palavra, em comunhão com Cristo. E é só assim que essa raiz vai sair e vamos estar estabelecidos sobre a rocha. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Nós estamos sendo um discípulo verdadeiro, irmãos, ou estamos sendo mais um na multidão? Algumas aplicações práticas de sermos um discípulo verdadeiro. Coloque Jesus como prioridade na sua vida, acima de todas as coisas. Acima da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus bens, acima de tudo. A palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentados. Reconheça que Ele é o Senhor de todas as coisas. Avalie diariamente as suas decisões. Senhor, será que essa decisão está conforme a tua vontade? Será que essa decisão que eu estou tendo que tomar vai glorificar a Deus? Submeta todos os seus planos e decisões a Ele. Um discípulo não encaixa Jesus na vida, ele organiza a sua vida ao redor de Jesus. A segunda aplicação prática: um discípulo, ele vive a palavra com obediência e constância. Ele não só medita na palavra nos domingos, nas terças-feiras, mas todos os dias. Ele obedece mesmo quando é confrontado, e ele obedece mesmo quando é difícil. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. O verdadeiro discípulo não apenas lê a Bíblia, ele é lido pela Bíblia. Nosso relacionamento vai começar com as Escrituras.
Um verdadeiro discípulo ama de forma prática e sacrificial. Ele serve com humildade na igreja e fora dela. Estamos com tantos projetos sociais dentro da igreja. E os líderes estão clamando por gente, por pessoas. Nós não somos a multidão, nós somos discípulo verdadeiro. Um discípulo perdoa as ofensas rapidamente, ajuda alguém sem esperar nada em troca. O amor é a roupa que veste um discípulo verdadeiro. Um discípulo verdadeiro assume a missão de fazer outros discípulos. Ide e fazeis discípulos, Mateus 28:19. A partir do momento em que se encontra com Jesus, esse amor que nos preenche, que muda a nossa vida, nós queremos e necessitamos compartilhar esse amor. Quem encontrou Jesus e ainda não fala sobre Ele, ainda não sabe o que encontrou. Um discípulo verdadeiro persevera mesmo quando tudo parece contrário. Quando o dia mau chega, mas ele mantém a sua fé. Ele ora mesmo quando parece que tudo está em silêncio. Ele sabe para onde vai, ele sabe o caminho. Ele se nega todos os dias, ele renuncia o seu orgulho, o seu pecado, o seu desejo carnal. Um discípulo verdadeiro escolhe agradar a Deus em vez dos homens. Se for necessário desagradar homens, desagrade. Mas não seja mais um na multidão. Nós já estamos chegando ao fim da nossa mensagem. Um discípulo verdadeiro não apenas vive uma religião de aparência. Um discípulo verdadeiro vive uma vida de rendição a Cristo. Se rende. Quer caminhar com Jesus todos os dias. Quer carregar a sua cruz mesmo quando ela pesa, porque já sabe que Jesus é tudo, porque Cristo é o suficiente. O discípulo verdadeiro permanece quando todos vão embora. Um discípulo verdadeiro ama quando não é amado, obedece quando não entende. O apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos estar com os nossos olhos na eternidade. Porque é para lá que nós vamos, igreja. Nós não podemos perder esse caminho, essa direção, a eternidade. É para isso que Ele nos chamou. Ele chamou para sermos discípulos, vida eterna. Eu vou para o Pai preparar as moradas, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Precisamos estar com os pés no chão, em obediência constante a Cristo. Porque a partir deste momento, aonde todos o abandonaram, só ficaram 12 enraizados. Só ficaram 12 verdadeiros. E eu creio que você é um discípulo, uma discípula verdadeira de Cristo, que dá frutos. E Jesus está nos chamando nesta manhã para sermos discípulos deles. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus vive e ressuscitou por nós, igreja. É necessário reconhecer os nossos pecados diariamente a Ele, negarmos o nosso eu todo dia. Falar: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Sem Ti eu não sou nada. Para onde eu irei? Para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Esta é a mensagem, meus irmãos, que eu estou trazendo para a igreja nesta manhã.
que o Senhor te confronte, que o Senhor te molde, e que esta palavra venha de encontro com o teu coração, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Gabriel. Chamar o ministério de louvor à frente, ou essa palavra, que Deus esteja abençoando a vida do irmão Lucas, e que essa palavra encontre lugar, espaço, em nosso coração, para que possamos ser verdadeiros discípulos. Vocês serão verdadeiros discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Essa é a palavra de Jesus no nosso coração. Que essa palavra encontre lugar e espaço para que nós possamos sempre obedecer à palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar, não é? E que o Espírito Santo de Deus possa estar nos direcionando. Fique em pé no seu lugar, nós vamos cantar ao Senhor. Se tu olhares pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Nós possamos ter esse coração semelhante ao de Jesus, para que nós possamos ser semelhantes a Ele, amém? Ele veio a esta terra para demonstrar exatamente como deveríamos proceder, a forma como deveríamos amar ao Senhor Deus, e que nós possamos obedecer ao Senhor acima de todas as coisas, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, pela palavra dEle ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visitou nessa manhã. A Tua palavra, Deus, foi exposta ao nosso coração. A Tua palavra, Deus, traz luz ao nosso entendimento. E aqui, ó Deus, nós queremos cumprir, ó Deus, segundo a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, direciona as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Quem somos nós, ó Deus?
Ó Deus, para onde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos a amar ao nosso irmão, ó Deus. Ajuda-nos a estar sempre prontos, prestativos, a estarmos, ó Deus, fazendo conforme a Tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, para que ao momento, ó Deus, que encerrarmos este momento de culto, nós possamos agora sermos praticantes da Tua palavra. Fala com o Teu povo, direciona, Senhor, cada família aqui, e que o Teu nome seja sempre exaltado. Obrigado, Senhor, por tudo, e que possamos, ó Deus, logo mais à noite, estarmos também mais uma vez na Tua casa, para render ao Senhor graça, honra, culto, a adoração, que somente o Senhor é merecedor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, é o que Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Abrace seu irmão, declare sobre ele a paz do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus esteja guardando a sua vida. Logo mais à noite estaremos juntos. Convide outras pessoas para estarem aqui. Que Deus abençoe sua vida.